Meus irmãos e irmãs, bom dia. Tudo bem? Beleza? Estão, pela graça de Deus, novamente aqui. E eu queria deixar a seguinte palavra antes disto. Eu estou lendo um livro, eu fui anotando uns pensamentos interessantes. Presta atenção. Deus só teve um filho na terra, sem pecado. Quem foi? Mas nenhum filho sem sofrimento. Deus só teve um filho na terra sem pecado, Jesus. Mas nenhum filho sem sofrimento. Outro. Deus prefere que tenhamos uma dor santa a um prazer profano. Nossa dor não está alheia ao olhar benevolente de Deus. O nosso sofrimento não está fora do alcance de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Nenhum fio de cabelo de nossa cabeça pode cair sem que Ele saiba e permita. Esse é o nosso Deus. Já foi dito, mas essa classe Monte Sião, a partir de domingo que vem, vai ter as suas aulas conjuntas com outras classes. Já foi dito isso na escola dominical. A dona Gelzina e eu estaremos de volta no primeiro domingo de agosto com outro tema. Por que eu disse isso? Depois de eu dar a aula de hoje, a lição número 11, vão sobrar 2 lições. Mas você arquiva essa revista, não vamos usá-la mais. Certo? Nós falamos bastante sobre Elisa e Eliseu, já chega. No mês de agosto, nós voltamos aqui com outro tema. As lições já estão separadas. Eu vou passar depois para o Angelzinho para ver, para o pastor e para a Silvia para dar uma olhadinha. Possivelmente nós vamos estar estudando uma revista, um assunto completamente desse que nós temos estudado aqui durante esses meses. Então, outra coisa é a seguinte: você vai ler em casa as 2 revistas que faltam, viu? As 2 lições que faltam, a revista número 12 e o 13, você vai comprometer lê-la em casa para não ficar em falta, porque nós lemos, né? Mas que você leia para não ficar em falta sem saber o que está acontecendo nessas 2 lições finais. O nosso tempo hoje está bem adiantado, mas como vocês prometeram nos dar tempo, Dona Gelzinha queria dar uma palavrinha sobre a lição. A senhora terminou? Queria dar ou não? Bom, depende do quanto tempo para usar. Eu só queria falar para os irmãos, porque com certeza eles iam me perguntar por que Deus mandou falar que era para descer chuva e Elias pediu fogo. Né? Só tem explicação para isso? A única explicação está no versículo 22 de Mateus, do capítulo 21. Tudo que pedirdes em oração, crendo, receberás. Então ele pediu fogo. Quando ele pediu fogo, ele disse assim, ele tinha tanta convicção de que Deus nos leva necessariamente a buscar nele tudo o que precisamos e desejamos, que ele pediu fogo, porque ele desejava mostrar a sua exclusividade, como a sua fidelidade como profeta. Porque se ele pedisse só chuva, ele ia mostrar só o poder de Deus. Sim. Mas ele pediu fogo para Deus provar a fidelidade dele como profeta. Claro. Entenderam? Entendeu? Faltou esse aí, itemzinho, quando a minha irmã desligou-se, né? Ela desligou. Então... eu senti mal também, pastor. O médico falou que eu não tenho nada, o problema é emocional. Imagino. E eu emocional. Eu imagino. E emocional só eu posso. Por isso nós vamos estar de férias durante um mês. Já pagaram a senhora ou não? Já pagaram? Não. Deu salário? A mim devendo. Nem a mim também. Brincadeira. O nosso tema hoje é o Evangelho e o conforto espiritual. É a lição de número 11. Eu não achei que o tempo daria para ler, não dá para ler, mas já vão ter um tempo aí. Nós vamos ler o capítulo, viu gente? O capítulo 19 de 1 Reis. Nós vamos ler, porque embora eu vá citar alguns versículos,
Mas eu quero que os irmãos entendam o que vão tratar hoje. Capítulo 19, 1 Reis. Qual é a maneira de ler mais rápido? Alguém pega e lê tudo ou nós vamos lendo cada um versículo? Como é que é? Cada um versículo? Então você lê em seguida. Se ler dois juntos, lê junto, não para, por favor. 1 Reis, capítulo 19. Elias no Monte Horebe. Esse é o tema, é o capítulo da lição de hoje. Então eu vou ler, cada um vai ler um versículo. Eu vou ler um, você lê em seguida o outro, cada um vai ler em seguida. Tá certo? Fica esperando pelo outro, não. Se ler dois juntos, não tem problema. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo chegou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aí entrou na caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nis, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois, e adiante dele. Ele estava em duodécimo. Que é isso? Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e
e a deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Nosso Pai, ilumina nossa mente no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Depois você lê o capítulo, você mudaria o tema da lição? Não? Você mudaria o tema da lição? Depois você leu esse capítulo, o assunto, o evangelho, o conforto espiritual, claro, está bem, mas você mudaria? Colocaria um pouco mais objetivo, quem sabe? Eu mudaria. Qual você colocaria? Eu mudaria a tristeza de Elias e o conforto espiritual. Está achando o caminho aí, está ficando bom. Eu encontrei um outro título. Eu colocaria o seguinte, depois de ler o texto: um homem de Deus em depressão. Isso causaria um escândalo hoje para muita gente, porque eu já vi até pastor pregando que o crente não fica depressivo, não tem depressão, que depressão é falta de crença. Já ouvi dizer isso. Depressão é uma doença, portanto qualquer um de nós podemos ter isso, tá certo? Isso pode significar para algumas pessoas algo absurdo. Elias, um homem tão importante, com depressão. O fulano lá está com depressão, o pastor está com depressão. Eu me lembro, alguns anos atrás, o pastor da igreja de Rio Claro, ele tinha um genro que era médico. Ele teve que tomar a frente da igreja um dia e dizer: o pastor vai estar de férias a partir da semana, ele está com depressão. Isso aqui soou para a igreja uma coisa muito estranha, né? O pastor com depressão, será que está certo? E eu pergunto: quem de nós, em algum momento, por motivos vários, não nos sentimos desanimados e deprimidos? Quem de nós não sentiu algum momento na vida isso? O que é depressão? Um abatimento, uma tristeza profunda, uma vontade de chorar, uma vontade de se isolar de todo mundo. São os primeiros sintomas. Eu tive algumas vezes, mas ninguém nunca soube. Nunca tratei também, não. Eu disse que Deus curou e Deus passou. Lembra aquele que eu falei, irmão? Padre, meu amigo, pessoal, disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha oração era essa, mais nada, não pedia para nada. Eu estou vendo de novo isso, parece, na minha vida, mas Deus me tem sustentado. Deus, não, diversas coisas podem levar-nos ao desânimo em todas as áreas da vida, principalmente na obra do Senhor. Se alguém, um crente, fica depressivo, eu acho que o pastor que cuida das ovelhas tem muitas vezes depressão na sua vida. Fica porque a responsabilidade, a preocupação. Eu quero citar aqui algumas coisas que podem tornar uma pessoa depressiva, no sentido espiritual. Eu disse que a depressão pode vir em todas as áreas da vida, no seu trabalho, em família, enfim. E principalmente aqueles que estão cuidando da obra do Senhor. Por exemplo, um esforço infrutífero. Quem, o pastor, sente isso muitas vezes? O seu esforço parece que não está tendo fruto. Está certo? Então, um esforço infrutífero. Críticas descaridosas, né? Descaridosas. Há tantas críticas que são descaridosas. Há aquela crítica caridosa, boa amiga. Eu sempre disse que eu aceitaria até uma criança me criticar, sozinho em algum lugar, mas críticas feitas publicamente ninguém aceita, por mesmo que ele esteja errado. Isso é questão nossa, de nossa personalidade. Outra coisa, falta de apoio. Quem é líder sabe disso, né, dona Sônia? Falta de apoio. Todos são líderes aqui, lideram alguma coisa, e sabem como é duro, é difícil, inconformável a gente não ter apoio. É injustiça, sim, às vezes há injustiça contra a pessoa, ingratidão, boicote. Sabe o que é boicote? É fazer oposição a você. Sabe que não vê isso? Eu vi isso na minha vida, gente, como pastor.
pessoas que diziam, vamos ver o que vai acontecer com ele. Vamos ver até onde ele vai, né? Presbítero fez isso comigo. Estou pagando para ver, onde vai parar isso, né? E está com um assunto no conselho, é sempre contra, ou é a favor, quando todo mundo é contra, ele é a favor, quando ele é a favor, ele é contra. Então chama-se boicote, está boicotando o trabalho do pastor. Indiferença. São coisas que realmente nos dá depressão, nos deprime em nossa vida. Em nossa vida de um modo geral e na vida espiritual. Eu sofri tudo isso e muito mais. Nos meus 52 anos de ministério, sofri tudo isso aqui e muito mais. Eu acho que todo líder que quer fazer o trabalho bem feito sofre. Mas Deus nos dá o conforto, Deus nos dá o sustento para continuarmos. E, sobretudo, Deus nos dá a visão dos seus propósitos e nos faz ver o invisível. Lembra que lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que Moisés conduzia o povo no deserto como quem vê o invisível. A nossa vida é assim. Se nós olharmos só as coisas que estão acontecendo à nossa volta, os problemas que nós enfrentamos, a gente não aguenta não. Mas a gente caminha como que vendo o invisível, vendo a vitória, vendo a bênção, vendo os frutos. Mesmo que haja todo esse tipo de gente que possa nos trair, nos enganar. Eu gostaria que você lesse um texto rapidinho. Quem encontrar primeiro, leia. 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9. Olha para ver, o Rinaldo está aqui, faz assim, já abre a Bíblia na hora. Você vamos fazer um teste de quem faz mais rápido hoje. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. O que Paulo diz sobre isso? Somos atribulados, porém não angustiados. Começa de novo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Eita, que bênção. Tira a minha geladeira uma ocasião, esses 2 versículos. É muito. É muito. Então os conflitos, olha bem, os conflitos do profeta Elias, o levaram a enfrentar períodos de desânimo e depressão e tristeza. Mas a lição de hoje nos dá a ideia de que Deus o ajudou, Deus o fez superar todos aqueles problemas. A Bíblia apresenta o profeta Elias, eu disse que é um dos profetas que mais é citado no Novo Testamento. Eu quero que você leia a Tiago. Alguém abre Tiago 5 aí, por favor. Eu sou Inalda. Tiago 5. 5 quanto? Espera um pouquinho. Então, a Bíblia apresenta Elias primeiro como um homem de oração, homem espiritual, versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Um homem de oração, um homem que Deus respondia a sua oração. Você sabe que um dos dramas mais terríveis dentro da Bíblia, por exemplo, aconteceu com Abacuque, aconteceu com o salmista, com Asaf, um dos escritores dos Salmos, aconteceu com vocês, aconteceu comigo, muitas vezes. Por exemplo, o caso de Abacuque, lá no final ele diz, veja a figueira no floresça, tal. Mas o problema maior de Abacuque está no capítulo 1, quando ele dizia: Senhor, eu clamo a ti, tu não me respondes. Asaf diz: até quando, Senhor, eu tenho que buscar a ti e não haver resposta nenhuma? Eu tenho feito esse tipo de questionamento, às vezes, com Deus na minha vida. Até quando, Senhor? Até quando? Lá diz: para sempre, Senhor. Até quando? Diz Asaf: para sempre, Senhor. Então é o que eu chamo de o problema da oração aparentemente sem resposta. Não há coisa mais dolorosa na vida de um crente, na vida de um servo de Deus, é aquele sentimento, a síndrome da oração não respondida.
Agora a Bíblia diz que Deus responde às orações. Responde quando Ele quer. Mas uma coisa pior é que você sente a síndrome da oração não respondida. Isso traz muitas vezes questionamento dentro da gente. Então Elias foi um homem de oração. No mesmo capítulo, versículo 7, Elias era um homem comum. Elias não era um super-homem, não. Elias não era um homem extravagante, que era super-homem, era um homem como nós. A Bíblia diz, Tiago diz o que aí, versículo 17? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda Não. com paciência. Capítulo 5 de Tiago, versículo 7, 17, perdão. Eu citei errado. 17 ou 18? Eu só leu 18, agora 17. Pode ler, eu não sou nada. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Olha só aí que está escrito 3 anos e 6 meses. Não, em nenhum lugar. Lá onde ele provocou a seca, não diz o tanto que foi. Aí que fala que foi por 3 anos e 6 meses. Então Elias foi um homem de oração espiritual. Elias foi um homem comum como nós somos, temos o mesmo sentimento que nós. Significa o seguinte: Elias não era um homem diferente. Eu posso ser como Elias se eu quiser, buscar o Senhor realmente de todo o meu coração, porque ele é assim. Agora o texto de hoje, vai lá no capítulo, agora deixa a Bíblia no capítulo 19 de Reis. Outra coisa que a Bíblia fala de Elias. Então ele é um homem de oração, um homem espiritual, um homem como nós. Agora, aqui no texto, Elias é apresentado em primeiro lugar como um homem em fuga, com medo. Lê o versículo de 1 até o 3, do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Caramba! Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Começou aqui sua depressão. Não quer ninguém comigo. Moço já ficou para trás. Deixou e foi Já ficou para trás. Então aqui encontramos Elias, um homem em fuga, com medo. Quarto lugar, Elias, um homem em isolamento, solitário. Versículo 4, capítulo 19, 1 Reis 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Não dá mais, não dá mais. Basta. Elias, um homem em isolamento, solitário. Aqui no texto encontramos Elias, um homem em autocomiseração. Leia o versículo 4 a 6. 4 a 6, 5 a 6, 4 já foi lido, né? 5 a 6. Sentou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Muito bem. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Eu já vou ler o versículo 4 que a gente nos artigo ler. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si morte e disse: basta. Então encontramos aqui nesse quarto lugar, nesse quinto lugar, né? Elias, um homem em autocomiseração. Sabe o que é isso? Quando a pessoa está em autocomiseração? Ai, coitadinho de mim. Um sentimento de compaixão por si mesmo. E se sabe que este é um estado terrível. Coitado de mim. Porque eu, Senhor, pobre de mim. Eu quero morrer. Mas ele tinha tanta coragem que tinha enfrentado os 400 homens de Baal. E agora? Essa questão nós estamos assistindo aqui hoje. A lição está exatamente nisso. Um homem que fez tanta coisa, de repente tem uma queda terrível de depressão. Com tanta coragem, lá enfrentou.
Você viu a lição isso, nós vamos mudar esse assunto. As palavras dele é porque ele foi zeloso o suficiente. E em sexto lugar, encontramos no versículo 7 e 8, Elias, um homem sob os cuidados de Deus. Leia o 7 e 8. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, no monte de Deus. Nem uma feijoada fazia para dar 40 dias. Só pão e água sustentou ele por 40 dias e 40 noites. O profeta Elias, portanto, nos dá o exemplo de um servo sofredor. Aliás, semelhante ao Cristo apresentado por Isaías no capítulo 53, alguém quiser ler, versículos 5 a 7. Quem pode ler? Isaías 53, 5 a 7. Então, repito, Elias, o homem, um exemplo de homem, de um servo sofredor, semelhante ao Cristo apresentado por Isaías no capítulo 53, versículos 5 a 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dará a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não... Obrigado. Então o profeta Elias foi comparado como servo sofredor, comparado com o sofrimento de Jesus, apresentado pelo profeta Isaías. E as causas, quais são as causas do conflito de Elias? Primeiro, decepção. Decepção. Mesmo depois de todo o poder de Deus manifesto, é o que a Cida está antecipando, todo o poder de Deus manifesto na derrota dos profetas de Baal no Monte Carmelo, Acabe ficou insensível. Jezabel lhe faz ameaças de morte. Dá a entender que ele esperava o seguinte: quando eu desafiar os profetas de Baal e vencer, Acabe vai se humilhar. Jezabel então vai se prostrar, derrotada, destruída. Mas a decepção dele foi que, apesar de tudo aquilo, Acabe ficou insensível, mudou nada. Jezabel até lhe fez ameaça de morte. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a um desses meus profetas. Então o que pareceu para o profeta Elias, o que parecia para o profeta, é que a vitória, a grande vitória que ele teve sobre os profetas de Baal, dada por Deus, agora parecia na verdade que tudo aquilo foi uma derrota. A grande vitória que ele teve perante os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e depois mandou matá-los, né? Ele não deixou só aquilo não, depois que venceu ele levou lá para um lugar e matou todo mundo ainda, né? Aquilo era causar uma revolução no reino de Acabe, ia desmascarar Acabe, desmascarar Jezabel, mas não foi assim não. A decepção dele era com Deus também? A decepção dele seria com Deus também? Não, aqui eu vou inclusive citar esse assunto. Não foi com Deus, foi exatamente com a reação, sem nada, não houve reação nenhuma na vida de Acabe. Ele continuou, Jezabel, para completar, ameaçou Elias, né? Então Elias havia ficado decepcionado, não com Deus, com ele mesmo, mas com a reação de Acabe, Jezabel e o povo. O povo também não teve reação nenhuma na vida do povo. Porque ele fala assim que
intenção a fazendo isso, que era para ver se o povo de Israel voltasse para o Senhor. Coisa que não aconteceu. Não aconteceu por isso. Aí, Por isso decepção. aí, Então, a primeira coisa que causou depressão foi decepção. Segunda coisa, medo. O versículo 3 diz: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. A expressão deixou seu moço é muito sintomática, viu, gente? Diante da ameaça de morte sentenciada por Jezabel, a reação de Elias foi o medo. Fugiu. E ele havia, vou repetir isso, confrontado Acabe e os falsos profetas. Agora ele fugia de medo de morrer pela mão de uma mulher. Talvez hoje não fosse tão decepção assim, naquele tempo era alguém morrer pela mão de uma mulher. Hoje mata muitas mulheres, matam os homens por aí. Agora, mediante tudo isso, duas coisas importantes aqui que a Bíblia nos garante. Primeiro, não devemos culpá-lo. Por quê? Porque era um homem semelhante a nós. Não era um Deus, não era um super-homem, era um homem como nós somos, né? Diz lá o capítulo 5 e 17 de Tiago. Segundo, os gigantes, olha, isso é uma frase desse sentido outro dia que eu não guardei a frase bem, vou dizer aqui: os gigantes também têm seus momentos de fraqueza. Só disse alguma coisa nesse sentido, não falei na lição passada, e foi sobre os gigantes? Esqueceu? É que o reverendo Jean Carlos disse, né, no domingo à noite: nós não somos super-homens, quando a gente vai para esse lugar Então os gigantes também têm seus momentos de fraqueza. Encontramos na Bíblia isso, para mostrar que nós não somos deuses. A pessoa, por mais crente cristã que seja, com C maiúsculo, tem os seus momentos de fraqueza. Aqui os sentimentos falaram mais alto que a sua fé. Por isso tomou aquelas atitudes. Está certo? Muito certo, está certo Só sempre. para juntar, tá? Não, estou prestando atenção. Não estou falando isso, não. O capítulo 19, olha bem, o capítulo 19 de 1 Reis, que é o objeto de estudo da lição de hoje, nos fala de uma coisa muito importante aqui. Depois de contar todas as peripécias que passou Elias, a vida dele atribulada, a Bíblia ressalta nesse capítulo o encontro de Elias com Deus. Mudou tudo, né? Deus restaurando o profeta Elias. Vamos começar aqui lendo o versículo 1 em diante, fazer um comentário rapidinho aqui nesse texto aqui. Primeiro é o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel. Você sabe que ali Acabe era um tipo de menino chorão, né? É coisa como que o Cílio ia chorar nos ombros de Jezabel. Então, olhe bem, o encontro de Elias com Deus. Deus restaura o profeta. Versículo 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel. Querida, sabe o que está acontecendo? Você já viu ele falando assim? Você imaginou? Acabe um rei, todo de coroa, todo vestido, lá falando com a mulher: olha, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Ela sabia disso. E como matara todos os profetas. Uma das coisas destacando aqui, meus irmãos, que Jezabel exercia uma grande influência no governo de Israel. Elias Acabe deixou de ser a cabeça. é isso aí. Acabe era o único rei em toda a história da Bíblia, dos reinados, que para o reinado de Acabe e Jezabel. Nenhum outro rei fala isso. O reinado de Acabe e Jezabel. Aliás, a expressão que deu origem que é a brincadeira do nosso dia aqui, que nós os homens que são mandados pelas mulheres, que outros que mandam as mulheres, não é isso? Aquela fila enorme lá de pessoas, e só tinha um lá na fila lá, daqueles que mandam a mulher. Então, chegaram e disseram: olha, parabéns, olha, um concurso que fizeram. Eu já poderia perguntar aquele dia, né? É um concurso, quais os homens que são mandados pelas mulheres e aqueles que mandam na mulher.
Eram 2 filas. Aquela fila dos homens mandada pela mulher era uma fila que não acabava mais. Lá numa filinha do homem que mandava em casa, estava um senhor lá, tá lá. E elogiava, que bom, o senhor é um homem que... Como é que foi assim? Não, minha mulher mandou ficar aqui, eu estou aqui. Então Elias era um tipo assim, né? Era um homem chorado. Lembra quando ele quis comprar a chácara de Nabote e não quis vender? Foi chorar. Foi para a cama chorar. A mulher disse: o que aconteceu? Olha, Bia, mas de que maneira? Ela macho, sim, senhora. Mulher macho. Elias foi chorar. A cama foi chorar na cama. E chegou a mulher e disse: mas como nasceu, rapaz? Você chorando aí, eu rei? Nabote não quis vender a chácara. Que é isso? Tome dele, manda matar, ele acaba com isso, pega você é um rei. No dia seguinte matou a Nabote, mandou tudo tomar conta da faca. Quem mandou? Como sempre a mulher. Quando a mulher é inteligente, deixa mandar, viu? Senhores homens. Quando ela é burrinha, não deixa mandar. Quando ela é inteligente e humilde. Eu vi essa frase. A mulher eu estou repetindo coisa que dá aula passada. Segunda coisa, Jezabel, versículo 2, note bem. Jezabel jurou, note bem que é versículo 2, hein, gente? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: olha o medo dele, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a de cada um dos meus profetas de Baal. Jezabel jurou se vingar de Elias, invocando até mesmo sobre si mesmo uma maldição dos deuses sobre si mesmo. Pastor, você viu como a língua da mulher é perigosa, né? Talvez ele já sabia o que tinha acontecido com Nabote. Eu não sei quando a história de Acabe não terminou errada. A mulher matou, a Jezabel matou Acabe. Mas aí o texto não está falando da língua da mulher, está falando da mentalidade da mulher. É claro, é verdade. O problema aí não é o que a mulher fazia, o que o homem não fazia. A lição ressaltou, não é o que a mulher fazia, mas o que o homem não fazia. Ainda essa semana eu conversando com a senhora, estava conversando comigo, pedindo orientações, tal. Eu disse: ó, numa casa, o sacerdote da casa é o homem. Ele é responsável pela vida espiritual da família. Agora, numa casa onde o homem não mandar, alguém tem que mandar. Porque não pode ser uma organização, uma família acéfala. Se o homem é aquele molengo como Acabe, que não faz, não manda mesmo nada, porque ela sempre manda alguma coisinha. Então, a mulher tem que mandar, tem que tomar atitude. Eu estou falando aqui na área espiritual. Alguém está falando a respeito de promover culto doméstico na casa. Meu marido não se preocupa com isto. Eu disse: e você acha que é certo? Eu acho, então promova os seus cultos domésticos na sua casa. Se o marido não fizer, faz isso. Assuma, alguém tem que assumir essa questão dentro do lar, é verdade? Elias teve medo e fugiu. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia confrontado Acabe e os seus falsos profetas de Baal agora fugia temendo morrer, e foi até Berseba, 208 quilômetros até Berseba, ao território de Judá, e deixou o seu moço e ficou, e foi-se. Ele queria ficar só. Primeiro estágio de uma depressão. Quer ninguém fala? O sacerdote naquela época era sozinho, não tinha ninguém de apoio, nada. Bom. Assim, não tinha um ajudante, alguém que ficasse com ele. Profeta? Tinha um moço. Como é que chamar o moço que acompanhava Elias? Giazi. Muito bem, todos tinham o seu
companheiro, levar a mala, que né? ele fala, Para levar a mala, levar o bordão, né? Era alguém que acompanhava o secretário, né? Lembra quando ele mandou aquela viúva, perdeu o filho, ele mandou Geazi lá, colocar sobre ele o bordão sobre o menino morto? Só que não surtiu efeito nenhum, né? Foi preciso que ele chegasse e então fizesse os atos de oração e a criança ressuscitou. Ele tinha um companheiro. Então, que dá a impressão que ele é tão sozinho, não tem um apoio, não tem quem correr, não tem, não é? Mas isso não é tão Mas difícil, aí nessa não. hora ele... Eu acabei de dizer agora há pouco que um dos problemas mais sérios que a depressão dos líderes da igreja, de líder da obra do Senhor, é sentir-se sozinho, sem participação, sem apoio. Isso é muito comum, sem apoio. Parece que não estamos fazendo alguma coisa errada. Então não temos apoio nenhum. Outra coisa, então deixou o seu moço, queria ficar sozinho. Pastor, ele não diz o nome do moço. Aí Ele não. estava sempre com ele. Mas Quando eu- ele pediu chuva, ele mandou que o moço Sim, fosse olhar. mas nós, depois nós viemos saber que esse moço chamava Geazi. Geazi, né? Quando veio a chuva, que ele mandou Geazi lá ver, lá na montanha, se havia uma nuvem. Ele disse: não vejo nuvem nenhuma. Depois, segunda vez, voltou e disse: a nuvem bem longe, tamanho de uma palma de uma mão. Então avisa Acabe para ir embora que vem chuva aí. Geazi não era o companheiro de Eliseu? De Eliseu? De Eliseu. Ah, então tá E o moço de Elias, a Bíblia É, o moço não vai fala. dizer, eu não sei que, quando ele jogou o manto sobre Eliseu, passou a responsabilidade, passou também o empregado dele. Desculpa, realmente é isso, tá certo. Por isso que é bom alguém estar sabendo. É isso, obrigado, é isso mesmo. Eu vou continuar aqui. As consequências dos conflitos. Elias foge, se isola. Ele se sentiu sem escapatória diante das ameaças de uma rainha pagã e louca. E ele então temeu pela sua vida. Na sua concepção, na concepção de Elias, era fugir ou ficar e morrer. Ele então fugiu. E é interessante, lá no primeiro encontro, nos primeiros capítulos nós estudamos da história de Elias, quando ele fez a profecia da seca, lembra que foi Deus que mandou que ele fugisse? Então foi isso que o senhor perguntou. Aquela vez eu falei que o Napoleão Bonaparte disse que às vezes a vitória está em bater e retirar. É isso aí. Só lembrou, né? Então está lhe pedindo alguma coisa que eu não estava vendo. Deve ser isso mesmo. No capítulo 17, versículo 2 em diante, diz assim: retira-se daqui, porque ele tinha feito a profecia da seca. Isso ia revoltar Acabe e Jezabel de tal maneira que Elias estaria morto mesmo. Então, para preservar a vida de Elias, aqui nesse momento foi Deus que mandou que ele fugisse. E disse: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás a torrente da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo se sustentem. Os corvos, né? No dia que Deus estava na escola, eu não estava presente, então não fiquei sabendo. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Na primeira vez que Elias fugiu, foi por ordem de Deus. Ele mandou: fuja, cai fora, porque senão você vai morrer. Você vai morrer. Então, o primeiro momento, quando Elias predisse a seca, foi Deus que o mandou que ele fugisse, para preservar a sua vida diante das fúrias de Acabe e Jezabel, o profeta e os profetas de Baal. E uma coisa interessante, Deus, em nenhum momento Deus recriminou o profeta. E no versículo 4, já lendo o versículo do capítulo 19, disse: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Basta, chega. Eu pergunto, não chegou um momento da sua vida, em algum momento da sua vida, diante de um problema que você enfrentou, seja a família, ou seja emprego, ou social, ou espiritual, você disse: basta, não dá mais.
Nós encontramos expressões assim na Bíblia, nós encontramos apoio em grandes homens de Deus, caso de Elias, caso de outros homens de Deus, Asaf, até quantos? Não dá mais. Isaías. Quem creu em nossa pregação? Falei tanto, ninguém se converteu. Não é depressão? Um deprimento? Um sentimento. Então, aqui nós estamos dizendo a respeito desse assunto, então, capítulo 19 aqui, quando diz, basta, não dá mais, diz o profeta. É uma reação, creio eu, uma reação tanto comum para a nossa vida. Em algum momento, as coisas acontecem na vida da gente, às vezes tudo ao mesmo tempo, que a gente, humanamente falando, não dá. Às vezes a gente nem sabe o que falar com Deus, a gente só fica na presença dele. Só sentiu isso uma vez na vida de um mesmo? Já senti, sim. Acho que todo O que eu vou falar para Deus? O que eu pedi para Deus? O que? A mesma coisa que eu pedia anos, dias, meses, ou mudar. Você notou uma coisa que quando a gente leva a gente a buscar a Deus em oração, de vez em quando Deus dá orientação a gente mudar certas maneiras de a gente orar. E quando é um problema que te aflige, difícil, você queria a resposta hoje, e eu tenho dito muitas vezes, irmão, que uma das coisas contraditórias dentro da Bíblia e a nós, é quando Deus diz, espera pelo Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, espera pelo Senhor, aquietai-vos, eu sou Deus. Isso está em choque com o quê? A nossa pressa. Se você está sofrendo uma dor, você quer ver esse livre logo. Você tem alguém na família doente, você quer resolver logo. Você tem um problema na família, ou seu pessoalmente, você quer a resposta agora, nesse instante. E a Bíblia diz, espera pelo Senhor. E essa espera dele demora anos. Eu disse muitas vezes, irmão, aqui na minha vida, quando eu pastoreava a igreja Formosa, como pastor efetivo, eu disse, há um problema na minha vida, minha família, nós temos orado há anos. Os seus irmãos, os aqui antigos, lembram disso. Eu não vejo nem uma luzinha no fundo do túnel ainda. Lembra que eu falei isso umas vezes? Irmãos, lembra que eu falei qual foi? Os irmãos estão aqui. Naquele tempo era um problema de moradia, né? De uma casa. Deus nos preparou uma casa para morar. Assim, lá, sair da igreja e entregar a casa pastoral. Me lembro que visitei o reverendo Domingos Hidalgo. Ele disse, Isabel, não se preocupa com isso não. Também pensei assim, mas quando eu estava para sair, Deus me deu uma casa, preparou uma casa para mim. Viu, pastor, tem uma coisa, às vezes o senhor está com tanta pressa e quer passar por cima, aí o senhor recebe uma resposta pior ainda. Não, é isso aí. Espera, eu sempre digo o seguinte, eu prefiro que Deus, porque eu sou uma pessoa assim meio demorada para tomar decisão. A minha esposa sempre fala assim, você o assunto com a igreja lá, com o conselho, você resolve lá, comprar isso, gastar dinheiro, quando chega a vez, nossa, eu fico com medo. Foi lá e quem vai pagar, não sou eu hoje. Então, eu pensava o seguinte, às vezes eu era meio demorado minhas decisões, porque eu só tomava decisão quando eu tinha certeza que Deus estava aprovando aquilo. O senhor está dando tempo para Deus responder. Eu esperava até, então eu dizia o seguinte, prefiro que Deus diz, Isabel, pode ir, já mostrei o caminho, do que de dizer, pare, volte. Não é hora ainda. Olha, mas às vezes cansa de esperar. Até quando, Senhor? Para sempre, dizia Asaf, no Salmo 74. Deu o segundo sinal, já o primeiro só. Nenhum ainda. Então nós, meus irmãos, note bem. Note que Elias não apenas fugiu para não ter encontro com Jezabel e Acabe. Ele também se isolou. Versículo 4 diz isso. Ele se isolou. Ele foi ao deserto. Esta é uma marca de uma pessoa deprimida. Ela busca isolamento. Eu vou perguntar: quem de nós em algum momento quis ficar sozinho? Até mesmo alguém diz férias conjugal. Ficar sozinho? Não? Ao contrário, eu não quero ficar sozinho. Que beleza. Ficar longe, então só não teve depressão ainda, né?
Graças a Deus. Não, ficar sozinho ao extremo não é. Agora, somos seres, olha bem, o que a Bíblia nos ensina é que nós somos seres sociais. Nós somos seres gregários. Se somos seres sociais e gregários, nos guiando da mão de Deus, que nosso Deus também é um Deus social, Deus não vive sozinho, não terá outro Deus diante de mim. E aí, essa é a resposta. Deus também é um Deus social. Como ele não pode comunicar-se com outros deuses que não existem, ele comunica consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade. Mas o ser humano é um ser gregário, é um ser social, precisa de viver em sociedade. Por isso não é normal nós queremos viver sozinhos, isolados. Não é normal quando nós sentimos assim. Então Elias desejou morrer. Ele perdeu o encanto pela vida. Coisa terrível. Elias estava desanimado e deprimido. Vocês sabem, meus irmãos, que a depressão é uma causa de muitos suicídios no mundo? O grande perigo de uma pessoa deprimida é se matar? Eu vi isso na minha vida. Pessoas que moravam na cidade, conhecidas da gente, a pessoa vivia completamente deprimida, não tinha jeito de se matou. Um dia foi encontrado lá longe, dentro do cemitério, ela se matou. Eu tenho visto muitos casos assim. A depressão é a causa de muitos suicídios. Embora o Senhor ter provado ser Deus sobre Baal, Elias estava fugindo da perseguição de Acabe e Jezabel. Elias tinha decidido a viajar, e a viagem dele era até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, sabia, né? É o mesmo Monte Sinai. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Havia comido só um pão com água, e aquilo alimentou, e caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Deus se revelou a Moisés na sarça ardente. E aí aconteceu o fato mais maravilhoso que pode acontecer com você, comigo, um momento que Deus vai passar em nossa frente e mostrar a sua glória, irmãos. Lá no Monte Horebe, aí Deus convocou Elias a se preparar para uma revelação divina como aquela que ele tinha feito com Moisés naquele mesmo lugar. Lê o versículo 11 em diante até o 13, por favor, capítulo 19, primeira vez. 11 em diante. Disse-lhe Deus: saí e pôs-te nesse monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto, seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre Síria, e a Jeú, filho de Ninzi. Ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará.
também conservei em Israel 7.000 homens como você, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ali no Monte Horebe, Elias recebe parte da sua terapia. E o texto diz uma coisa interessante. Ali ele seria revitalizado, não só na sua vida espiritual, mas também na vida emocional. E lembra aqui o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Deus atendeu, né, pastor, a oração dele, porque ali Deus, você vai falar sobre isso? Não, vou falar. Ele foi substituído, né, Deus? Também. É a parte finalzinha da lição aqui. Mas antes disso, a Bíblia diz: eis que passava o Senhor. Meus irmãos, se você teve experiência, vai estar aqui. Se. Então ali Deus falou, passou. Como é bom, meus irmãos, quando as coisas estão fervendo na vida da gente. Deus passa. Deus fica quietinho para ouvir, né? E esse Cecil representa o Espírito Santo de Deus. É verdade. Que bom, meus irmãos, quando Deus passa em nossa vida. Em meio às nossas tribulações, nosso sofrimento, Deus traz o consolo, Deus traz o conforto, né? E a palavra aqui, fogo, vento forte, terremoto e fogo, são maneiras diferentes de Deus falar. Ele falou a Elias de maneira diferente, mas às vezes fala a nós como fosse um vento tempestuoso, como se fosse um terremoto, como se fosse fogo, dependendo da minha obediência. É bom quando Deus fala conosco suavemente, é duro quando Deus fala conosco como um terremoto, como um fogo, e às vezes a pessoa que Deus fala assim com ele para ele poder ouvir. Esses fenômenos daqui, forte vento, terremoto e fogo, esses fenômenos haviam sido indicações maravilhosas nesse mesmo lugar, quando Deus falou com Moisés. Mas a Elias, Deus se revelou por meio de um rumor brando, um rumor tranquilo, uma brisa mansa, que chama aqui de Cecil. Como é bom quando Deus fala assim com você, de maneira suave, tranquila, nos dando paz ao nosso coração. E o versículo 19, o que diz aí, para encerrar? 19: partiu, pois, Elias ali e rachou-se Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Você viu o que é esse duodécimo? O que é duodécimo? Ele estava com a duodécima, estava com a doença? Sim, ok, eu sei que é 12, deve ser 12, mas ele estava com a 12, então o que é 12? Ele foi passando uma por uma, quando já estava na 12 ou na 10ª, Deus falou. Que bom. Ele está parando, tá? Eu sei que a duodécima é 12, mas porque ele estava com a duodécima, ele estava na duodécima, por isso que ele estava com a doença, não precisa? Ele estava com a doença. Mas não é isso não. Então, significa estava, não, número 12, é uma experiência aqui da vida. Então, note bem, o versículo continua aqui para encerrar, porque o tempo já deu, acabou aí, parece. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses bois, correu após Elias, disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que tens que fazer. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, os canzios e as cangas, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias. Aqui uma coisa interessante: por que ele matou os bois e acabou com tudo? Fez uma festa. Fez uma festa. Por que ele matou os bois e tudo aqui? O O trabalho dele era aquele, o que significa que deixando tudo para seguir. O sentido é esse, o sentido
deixando tudo para seguir Elias. Então Elias achou Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Na cultura bíblica, manto significa autoridade, e lançando o manto sobre alguém é transferência de responsabilidade, transferência de poder. E assim encerra a nossa lição. Obrigado pela sua presença. Há uma coisinha aqui. Cadê o sinal? Quantos? Terceiro, quarto? Olha aqui, verdades práticas das lições de Elias e Eliseu. Presta atenção. Primeiro, a vida de Eliseu é uma história de fé e coragem. Ela revela como Deus soberanamente escolhe pessoas simples para torná-las gigantes espirituais. Segundo, a longa seca sobre Israel teve como objetivo disciplinar e demonstrar a soberania divina sobre os homens e os ídolos. Terceiro, até mesmo em uma escassez violenta, a graça de Deus revela-se de forma maravilhosa na vida do seu povo e do profeta. Quarto, o confronto entre Elias e o profeta de Baal marcou definitivamente a separação entre o verdadeiro culto e o culto falso. Quinto, os conflitos de Elias o levaram a enfrentar períodos de depressão e tristeza, mas o Senhor o ajudou a superar. Sexto, para socorrer e sustentar os seus filhos, Deus usa os meios mais inesperados, até os corvos tratando. Irmã disse que o urubu não é urubu. A sétima, através do ministério de profeta de Eliseu, através do ministério profeta de Eliseu, aprendemos que os grandes homens foram aqueles que aprenderam a servir e que aprenderam a obedecer. Resumi aqui as lições que foram dadas até aqui, nessas 7 observações importantes para a nossa vida. Que Deus abençoe. Portanto, vocês vão estar a partir do domingo que vem, em cada domingo vão fazer mais coisas. Pode falar, Dona Júlia. Pastor, quando Eliseu foi chamado, ele pediu que tivesse a mesma desenvoltura de Elias, mesmo espírito de Elias. Mesmo espírito, e Deus deu que fizesse os mesmos milagres. E deu em a dobro. próxima lição fala obras maiores para Deus deu o dobro para ele. Nós não vamos ter textos, lições, nós vamos arquivar eles. Quando voltar em agosto, vamos ter uma revista nova com outra. Ele fez maior. Elias e Deus também gravado na sua mão. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Pai, agradecemos esta manhã para os irmãos reunidos, para todos nessa classe do Monte Sião presentes. Que nos ajude, Senhor Deus, a aprendermos de vida de homens como Eliseu, como Elias, homens que foram sujeitos às mesmas paixões que nós, o mesmo sofrimento, as mesmas deficiências, mas então o Senhor usou poderosamente. Aqui estamos, Senhor, nas tuas mãos. Use-nos, Senhor, tire de nós tudo aquilo que o Senhor quer tirar, que nós vamos oferecer a Ti a nossa vida, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Guarda essa classe, a partir desse domingo próximo, mês de julho, estarão com aulas conjuntas, que seja um momento de aprendizado também. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, que Deus abençoe.